Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui, trazendo mais um tema para apresentar aqui para vocês. Na verdade, estou retornando com uma discussão que eu já travei aqui, mas diante das circunstâncias nas quais estamos vivendo, é claro que ainda é tempo de fazer essa abordagem e essa análise que eu vou trazer aqui para vocês, né? Então, começo dando um forte abraço a todos, né, meus alunos, minhas alunas, colegas, os que se inscreveram no canal, né, os que me seguem, tanto no meu blog quanto aqui. Eu escrevi no meu blog há tempos atrás, né, sobre essa temática, né, que eu adaptei a esses tempos aqui, né, nesse período que nós estamos vivendo, e é sobre ele que eu quero falar, né, esses tempos perigosos, né, em que negam as ciências e destroem as esperanças. Né. Eu tenho procurado fazer abordagens, né, escrever artigos no meu blog Gramática do Mundo, né, que fogem um pouco do padrão tradicional, né, de artigos acadêmicos, né. Embora eu seja docente há 25 anos na Universidade Federal de Goiás. Mas a criação do meu blog, também desse espaço aqui, teve como objetivo criar um canal de comunicação mais fácil, né? de textos que não exigissem o esforço intelectual comum nas leituras de artigos científicos, né? Com aquele rigor que exige muitas citações. Embora o nosso desejo não seja fugir da abordagem científica, nem acadêmica, mas tornar mais fácil o entendimento acerca das ciências humanas, da geopolítica, do nosso conhecimento teórico, daquilo que assimilamos pelas notícias cotidianas e a experiência de nossas vidas, sem querer, naturalmente, nos isolarmos em uma bolha. Dessa maneira, identifico essas abordagens como crônicas de um cotidiano no qual estou envolvido, pelo olhar de historiador e doutor em geografia, especializado no campo do conhecimento que aborda as relações internacionais e as questões políticas locais e para além fronteira. Mas abordagens também que abrangem formas de funcionamento das sociedades, né, e suas relações. A nossa sociedade especialmente, muito embora isso esteja mais restrito a sociólogos e antropólogos. Né? Eu compreendo, no entanto, que mesmo assim há cada vez mais elementos da geopolítica em nosso cotidiano, já que a sociedade capitalista, ao mesmo tempo em que centraliza, pulveriza o poder. Uma contradição, naturalmente, mas uma de tantas que marcam esse sistema controverso, né? Embora vitorioso até aqui diante de outros já tentados. Fomos escrevendo e produzindo essas crônicas, procurando compartilhá-las em um ambiente que foi, ao longo do tempo, se tornando tóxico. As redes sociais. Tanto o Facebook, que com uma característica comercial faz com que seus algoritmos selecionem o público que irá ter acesso a cada postagem, né? Assim como a quantidade percentual, que quase sempre não passa de 15%, a menos que se pague para ter uma visibilidade maior, né? E que permitiu a disseminação de perfis falsos, propagadores de fake news. O WhatsApp, né, também, que cumpre mais o papel de distribuir as informações, e se tornou instrumento de difusão, né, de notícias falsas, né, ou distorcidas por meio de robôs. Né. O Instagram, mais utilizado entre o segmento jovem. Né. O Twitter, este com potencial de gerar mais polêmicas, porque se constituiu na ferramenta mais importante para políticos e celebridades se destacarem. E o YouTube, que impulsionou uma grande quantidade dos chamados youtubers, com grande alcance de público e enorme visibilidade, né? Os chamados novos comunicadores. Né? E muitos deles se tornaram instrumentos da extrema-direita, né? Que formaram opiniões com base em destruição de reputações, né? Disseminação de ódios e comportamentos
intolerantes. Essas redes sociais se encarregaram de conceber a cada indivíduo uma espécie de dom do conhecimento geral e genérico. Então houve um empoderamento disseminado. Apesar disso ser algo que pudesse, digamos, significar a ampliação da democracia, com a liberdade de cada um poder se manifestar e opinar livremente, numa sociedade desigual do ponto de vista do conhecimento. Mas não foi esse o resultado. Então, numa realidade em que uma classe média e ricos se julgam superiores não pelo que sabem, mas pelo que possuem, a ignorância e estupidez assumiram mais relevância, de forma rápida e estonteante, dificultando a compreensão da verdade e da realidade. Não se pode conhecer a realidade sem que se tenha uma capacidade de discernimento sobre as dimensões do poder e dos poderes. O poder com P maiúsculo, na identificação do que envolve as questões do Estado, das grandes governanças globais e das empresas multinacionais, enormes corporações que comandam a economia, as finanças mundiais e a política. Muitos não têm a dimensão disso e ficam submetidos a informações ideologizadas, que são apresentadas como anti-ideologia. E isso é feito por demagogos, conservadores, oportunistas, políticos obtusos, e através daqueles dogmas que são difundidos por indivíduos mal intencionados. Passou-se a disseminar muito rapidamente discursos toscos, racistas, xenófobos e intolerantes em relação às escolhas individuais, seja no tocante à sexualidade, à liberdade de crença e de não crença em divindades, e principalmente a não aceitação do empoderamento das mulheres. O conservadorismo assumiu assim, pelo caminho da ignorância e da estupidez, uma direção que tem nos levado a uma sociedade marcada pela intolerância e pelo ódio. O que serviu para despertar o que de pior existia estava submerso nessa sociedade. Igrejas espalharam-se celeremente pelas periferias e até mesmo bairros nobres, aproveitando-se do desespero, angústia e principalmente dos medos que povoam a vida das pessoas numa sociedade violenta e desigual. Não pregam o fim das desigualdades, fazem do medo um instrumento de dominação de mentes e de corpos. Não usam da solidariedade como forma de construir uma sociedade mais altruísta. Ao contrário, estimulam frases ditas há milênios como se elas se adequassem a todas as formas de sociedades por todos os tempos, acentuando a intolerância e o desrespeito quanto às diferenças. Nos últimos anos, com a ampliação de uma crise econômica mundial, podemos dizer que a frase que mais tem sido representada pelos discursos políticos e vieses conservadores, tal a radicalidade como isso é feito, de frases que saem também dos púlpitos e tomam conta das bravatas políticas, tem sido olho por olho, dente por dente, além do crescente sentimento xenófobo de um nacionalismo pérfido e intolerante. Naturalmente, esse é o caminho da barbárie. Com o surgimento da Covid-19 e a pandemia, essas vozes se tornaram mais presentes, repercutindo fortemente pelas redes sociais e por canais de televisão, negando a ciência, os estudos científicos já comprovados por experiência e demonstrações que vêm sendo confirmados há séculos. Até o ponto de se gerar campanhas antivacinas, distorcendo a realidade e impondo às pessoas, pelo medo, a busca da cura milagrosa pela fé e o uso indiscriminado de medicamentos receitados por charlatões. Nos deparamos, em verdade, com um tempo em que disseminam-se informações curtas e superficiais, por um lado, e por outro lado, em função de todo um processo de desconstrução das ideias que se firmaram na primeira década do século
e que levaram a esquerda ao poder, surgiram alguns arautos da inconformidade, do caos, resgatando discursos medievais, fomentando o medo e disseminando perversões em nome de Deus e do resgate do sentido tradicional da família. Nos faz lembrar dos fascistas integralistas na era de Getúlio Vargas, do primeiro período, né, da chamada ditadura Vargas, e da malfadada TFP, Tradição, Família e Propriedade, que nos anos 60 e 70 desfilava suas loucuras reacionárias pelas ruas com estandartes, em que pregavam a salvação pelos céus e abominavam o comunismo. Eram os tempos da Guerra Fria e vivíamos sob o domínio de uma ditadura militar. Não é uma repetição da história, mas até isso já se pode ver novamente pelas ruas. Loucura, estupidez, burrice, intolerância, ódio e um absoluto esvaziamento dos cérebros por meio de repetição de frases bíblicas, de anacronismo e de força de um neopentecostalismo que faz dos templos espaços de perversão, usura e negócios que extrapolam o que se pregavam da fé cristã. Dentre as aberrações que se diz nos dias de hoje e que se tornou um mantra repetido ad nauseam, tem sido desideologizar, sem viés ideológico. Ora, ideologia é o elemento superestrutural que nos move, e nada mais é do que o conjunto de ideias que determinam as formas como se dão as relações sociais. Pode haver uma ou mais ideologias dominantes, bem como outras que são expressas por grupos que não estão vinculados às classes dominantes, sejam economicamente ou politicamente. Assim, é impossível haver qualquer forma de governo, qualquer tipo de sociedade que não seja organizada a partir de ideologias. Elas se apresentam na forma de religião, na constituição de organizações políticas e sociais, em agrupamentos que se opõem ao establishment e defendem o fim do Estado e de todas as formas de dominação, estão nas igrejas e em todas as construções filosóficas que representam hábitos e estilo de viver e de contemplar a realidade e o que pode existir para além dela. Ideologia faz parte de nossas vidas, não há como viver sem uma. Acreditar que um governo comandará um Estado sem viés ideológico só exprime total ignorância e desconhecimento da própria realidade em que se vive. Mas isso passou a existir. O discurso construído teve como alvo, em um ambiente, em uma época onde as mídias insuflaram a desesperança e a descrença, teve como alvo os mais pobres, aquelas pessoas frustradas, despolitizadas, sem perspectivas pela frente e atropeladas pelo passado. Os que acumularam ao longo da vida frustração, tendo alimentado a crença pela religião que a culpa era deles próprios e não do sistema, que somente a fé poderia lhes dar algum alento. E os ressentidos, que não se alimentavam dessa fé, mas passavam a ver na política a responsável por seus fracassos, demonizando indistintamente os que porventura estivessem em algum cargo público. Essas percepções e a enorme quantidade de pessoas facilmente alvos desses discursos se encaixaram perfeitamente, como uma tempestade perfeita, em meio à crise econômica e ao caos políticos que se criou com a disputa visceral pelo poder e a não aceitação do resultado eleitoral de 2014 aqui no Brasil. Essa não é uma situação fácil de desfazer, porque essas concepções se enraizaram, estão consolidadas pela maneira como a política foi desconstruída e a democracia desmoralizada, como já disse, pelas ações vis que se disseminaram pelas redes sociais. Assim, diante de um comportamento completamente avesso ao conhecimento científico por parte daqueles que assumiram o poder nesse contexto caótico em que o nosso país foi metido, pelas fake news e pela estratégia goebbelsiana adotada pela grande mídia,
tornou-se difícil tentar racionalizar o debate. O contraditório passou a ser negado, como se isso fosse possível, por fim a isso, né? E o debate foi substituído por ironias, zombarias, ridicularização, menosprezo, escárnio, ódio, desprezo, intolerância, raiva e por aí vai. Esse ambiente foi gestado nos últimos 6 anos aqui no Brasil, mas construído há mais de uma década pelo mundo afora, se acentuando quando os Estados Unidos deu uma guinada ao escolher seu presidente, elegendo um negro de viés liberal, Barack Obama, que pela sua postura era visto naquele país como esquerdista, além de incomodar a sua própria cor, incomodar uma elite branca perversamente intolerante com a diversidade étnica. Muito embora o Obama fizesse parte do establishment daquele país. Depois disso, vingou ali nos Estados Unidos e se espalhou por outras partes, para se fortalecer, a bem da verdade, o supremacismo racial, a intolerância política, a homofobia, e reforçou com bastante força o machismo, agredir com mais visibilidade as mulheres. A partir daí, e em um ambiente de uma grave crise econômica, a política deixou de ser aquele elemento que serve para aplacar as crises e passou ela própria a fabricar crises, ao sabor de interesses conservadores, de ideologias reacionárias, no combate aos comportamentos libertários e de ampliação do poder das igrejas neopentecostais, cada vez mais envolvidas na disputa do poder, na disseminação de frases bíblicas, visando desconstruir as mudanças de comportamentos que andaram célere em curso nas últimas décadas e representativas de uma época de forte mudança e de transição. A política foi derrotada e, em meio a essa onda nefasta de estupidez, tem levado junto a democracia. As duas perderam validade e confiança. No choque desses elementos, envolvendo a força dos avanços dos direitos sociais, com os freios conservadores e o viés religioso e dogmático que se ampliaram em meio ao medo gerado pela crise e alimentado pelos púlpitos e pela mídia, abriu-se um enorme abismo que se ampliou, indiferente à possibilidade disso se transformar em um enorme caos com a pandemia. É o tempo da cegueira, que se conta pelas páginas bem descritas do escritor José Saramago. Impossível saber onde vamos parar, já que fica cada vez mais impossível enxergar saídas e alternativas para esses dilemas. Do lado de cá, preparado para brandir como arma uma ideologia que preze pela solidariedade, pela comunhão e pelo respeito à diversidade, sigo enxergando ao longe a utopia. Como aprendi, ela me ajuda a seguir em frente, embora vejo cada vez mais distante à medida que me afasto dos tempos em que meu corpo me garantia mais energia e força para lutar por aquilo que acredito. No momento, insisto em escrever, torcendo para que as novas gerações consigam chegar ao fim do último parágrafo, nessa época de informações parciais, curtas e abstratas. A minha geração fez o que pôde. Acreditou que era real o que ainda era utopia. E cabe aos mais novos construir com solidez outros caminhos que levem na mesma direção do que acreditarmos ser a construção de uma sociedade mais justa, solidária e menos desigual. Então este é o desafio que está posto nesta realidade que nós estamos vivendo. A juventude, as novas gerações, claro, todos nós, mas a juventude terá um protagonismo muito mais importante nesse processo de luta para resgatar a liberdade, a democracia e a boa política. Muito obrigado mais uma vez aos que têm me acompanhado sempre. Não se esqueçam, os que não se inscreveram, se inscrevam no meu canal.
Temos sempre às quintas-feiras, a cada 15 dias, né, uma webconferência. Convido todos vocês a participarem. Ok? Até mais. Namastê. Fiquem bem.